E a gente já começa o Cidade Alerta Alagoas dessa segunda-feira, trazendo para você as últimas informações sobre a pandemia da Covid-19 aqui no nosso estado. A gente vai trazer os dados atualizados de Alagoas, porque acabou de sair o boletim e o Bruno Protásio está conosco ao vivo para trazer essas atualizações. Boa noite, Bruno. Chegamos, quase a 23 mil casos confirmados, estamos ali bem perto disso e passamos de 750 mortes, infelizmente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Edson. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta Alagoas. Exatamente, quase 23 mil casos confirmados da Covid-19 aqui no estado. Sendo preciso, são 22.926 casos confirmados até esta segunda-feira. Dados já atualizados pelo boletim da Secretaria de Saúde do estado. São 727 casos a mais confirmados nas últimas 24 horas. E nesse período também tivemos a confirmação de mais 24 mortes pela Covid-19 em Alagoas, totalizando então 768 mortes por conta da doença aqui no estado. O boletim também apresenta que 970 pessoas estão com quadro suspeito da doença, são casos ainda em investigação, e mais 15.169 pessoas estão recuperadas. Esses são casos já de pessoas que cumpriram as medidas de isolamento e não apresentam mais sintomas, estão totalmente recuperadas da Covid-19 aqui em Alagoas. Daquelas que ainda estão em tratamento, 6.643 estão em isolamento domiciliar, segundo o boletim da CESAL, e 380 estão internados em leitos públicos e privados do estado. O boletim também mostra que das 24 mortes confirmadas, 13 eram de pessoas que moravam aqui na capital, sendo 7 homens e 6 mulheres, e mais 11 pessoas que moravam no interior do estado, sendo 6 mulheres dos municípios de Bateguara, Rio Largo, Pilar, Satuba, Murici e Igreja Nova, e 5 homens dos municípios de Maragogi, Rio Largo, Teotônio Vilela, Boca da Mata e Campestre. Outra informação relacionada ao boletim de hoje, já com os dados atualizados, são dados divulgados até às 11 horas desta segunda-feira em relação aos leitos e a taxa de ocupação. São hoje disponibilizados 1.085 leitos em todo o estado. Destes, 642 estão ocupados, o que dá uma taxa de ocupação de 59%. Em relação aos leitos de UTI, que apresentam maior preocupação tanto em Maceió quanto no interior, a taxa de ocupação ainda é grande. Aqui em Maceió, 154 leitos de UTI são disponibilizados à população exclusivamente para a Covid-19, 125 deles estão ocupados no momento, o que apresenta uma taxa de ocupação de 81%, e no interior do estado, 65 leitos são disponibilizados de UTI, 49 deles estão ocupados até agora, sendo então 75% deles a taxa de ocupação relacionados aos leitos de UTI. Nós estamos na sede da CESAL aqui em Maceió. Daqui a pouco acontece uma entrevista coletiva com o secretário de Saúde, Alexandre Aires, que vai dar mais informações relacionadas aos dados atualizados e também as ações que vão ser feitas daqui para frente, e a gente vai acompanhar a coletiva. Edson. Pois é, importante analisar os números, Bruno? E você destacou bem aí não só a questão dos casos confirmados, mas também essa questão da ocupação. Isso é importante. Também um fato importante que a gente sempre faz questão de lembrar aqui, quando a gente tem a divulgação, é que de quase as 23 mil mortes, 23 mil casos confirmados, nós temos aí um percentual de quase 70% de alagoanos curados. Então, o índice de recuperação, graças a Deus, aqui em nosso estado, é até muito maior do que o índice no país. Ou seja, você me falou aí 15 mil e mais um pouquinho de casos recuperados, ou seja, do montante dos quase 23 mil alagoanos que se contaminaram pela Covid-19, nós temos quase 70% das pessoas já recuperadas. É um índice alto e que a gente deve realmente, ressaltar, não é, Bruno? Perfeito, Edson, porque agora são pessoas que já cumpriram todas as etapas, não apresentam mais os sintomas, também
sendo assim, não podem também transmitir a doença neste momento, já estão totalmente recuperadas. E nós temos então um percentual menor desse montante de quase 23 mil, sendo 22.926 ativos, né? Pessoas que ainda estão realmente em tratamento da doença, mas é um número muito importante de ser destacado. 15.169 pessoas, 15.169 pessoas já estão recuperadas aqui em Alagoas dos 22.926 casos confirmados. Como você falou, mais de 70% dos casos já de pessoas que já cumpriram todas as etapas de isolamento e se recuperaram da doença, felizmente, mas ainda existem muitas pessoas que estão internadas, casos ativos, casos em investigação também, são 970 daqueles que já procuraram assistência médica, que a CESAL tem conhecimento e que aguarda ainda a confirmação através dos testes que são realizados, Edson.